Ernesto. A gente tem o Satie com uma pergunta importante para o Ernesto. Vamos lá, Satie. Tenho sim. Senhor Ernesto, é uma honra ter o senhor conosco mais uma vez na bancada, um privilégio muito grande, tá? Olha, o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, está na Arábia Saudita para as tratativas de negociação do cessar-fogo entre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Faz 40 minutos que a primeira sessão já terminou. Ele falou pouca coisa com a imprensa questionou sobre algumas coisas, mas a única coisa que ele disse é: chegaremos lá. Como o senhor analisa o cenário, se vai ter um cessar-fogo ou não, mediante até os últimos encontros do Zelensky e com o Trump, que foram encontros calorosos? Como é que o senhor consegue avaliar essa questão de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia? Antes de mais nada, muito obrigado. Uma honra também estar com você aqui, com o Wagner, com o Marco Antônio. Mas olha, bom, eu acho que os Estados Unidos estão agora no ponto em que eles queriam chegar, que é intermediar, né, uma paz entre Rússia e Ucrânia, nos termos que eles, Estados Unidos, ditem, né? Eu tenho visto isso desde o começo do governo Trump, nessas sinalizações, talvez essa estratégia, que é difícil da gente saber qual é a estratégia do Trump, né? Mas parece apontar para isso. Ele não vai querer se envolver em nenhum conflito, ele vai querer aparecer como o árbitro de todos os conflitos do mundo, como uma espécie de entidade superior, né, que vai chegar projetando poder através da influência em vários países para resolver os conflitos, ou deixar quietos os conflitos, mas preservando os Estados Unidos como a entidade que dita os termos de cada solução regional ou específica. Bom, então isso de um modo geral. Agora, como é que ele está fazendo isso na Ucrânia? Colocando pressão só sobre a Ucrânia, né? Então, isso já me parece mais complicado, né? Porque é claro que os Estados Unidos têm muito mais instrumentos de pressão sobre a Ucrânia do que sobre a Rússia, né? A Ucrânia eles têm, com a ajuda que eles estão dando, e inteligência, né? Já andou aí cortando inteligência, depois restaura, que eles fornecem para a Ucrânia. Então, eles têm realmente mostrado que têm, e estão usando essa capacidade de influência sobre a Ucrânia. Agora, e sobre a Rússia, né? Então, aí começa a ficar mais complicado, porque uma coisa é você apartar uma briga, outra coisa é você apartar uma briga entre, né, o mais fraco e o mais forte, né, dizendo assim: o mais fraco, você desista de tudo que você quer, porque esse árbitro não quer enfrentar o mais forte, né? Teria instrumentos de pressão sobre a Rússia, né, mas outros instrumentos de pressão, né? Precisaria um outro tipo de discurso, um outro tipo de atitude, né? Então, começa a aparecer algo que muitas pessoas estão dizendo, e eu não estava acreditando muito, mas que é o fato que o Trump realmente quer criar um mundo assim, de áreas de influência, que corresponde inteiramente à visão de mundo do Putin, do Alexander Dugin, né, que é o que chama multipolaridade. Então, você tem espaços políticos completamente autônomos uns dos outros, e o Trump parece estar indo nessa linha com essa negociação, ou seja, obrigar, no fundo, a Ucrânia a enfim, ceder tudo que a Rússia quiser, né, por enquanto, sem nenhuma pressão sobre a Rússia, sem nenhuma pressão para que a Rússia pague o custo da guerra, né, seja politicamente, seja materialmente. Isso reforça, então, essa ideia. Olha, você tem grandes polos, os Estados Unidos é um, a Rússia é outro, né, e cada um tem a sua região, e os Estados Unidos estão simplesmente dizendo: olha, eu não tenho mais nada a ver com a Europa, não tenho mais nada a ver com a Ucrânia, isso aí a Rússia faz o que quiser. Isso é muito perigoso para o mundo. Inclusive pelo seguinte, porque, até falei isso todo dia numa live, se essa é a ideia, a Rússia e a China, que seriam os dois outros principais desses polos, não vão ficar por aí, né? Não, eles têm projetos de hegemonia global, então eles vão usar esse espaço que os Estados Unidos parece estar proporcionando para eles, para vir para cima dos Estados Unidos, ocupar outras posições de poder no mundo. E sim, o objetivo da Rússia, do Putin, quem conhece, escreve sobre isso, fala, é destruir os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o inimigo, não deixaram de ser agora, né? A China quer uma hegemonia global, vai continuar perseguindo essa hegemonia global. Então, seria esse momento da multipolaridade seria apenas um passo rumo a uma unipolaridade dos totalitários. Então, o Trump está arriscando isso, e todas as demonstrações que ele está dando de atitude nesse tema da Ucrânia, parece que são muito preocupantes, por causa desses temas que eu mencionei.